Mais da metade da população brasileira considera que meninas e mulheres negras são as principais vítimas de estupro no país. Para 86%, os corpos e mentes de meninas não estão preparados para uma gravidez. Para 73%, quem defende a proibição do aborto em qualquer circunstância não está pensando no que vai acontecer com a menina ou mulher se for obrigada a levar a gravidez adiante. 84% da população sabe que o aborto clandestino realizado sem condições de saúde adequadas é uma das principais causas de morte de grávidas no Brasil. Os dados da pesquisa Percepções sobre Direito ao Aborto em Caso de Estupro, realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o Instituto Locomotiva em março de 2022, indicam a necessidade do aperfeiçoamento dos serviços de atenção primária à saúde para o atendimento de meninas e mulheres vítimas de violência sexual. Você está ouvindo o Patrícia Galvão Podcast. Sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda temporada da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro. Eu sou Eliane Barros, editora da agência Patrícia Galvão. E no programa de hoje, convidamos a médica de família e comunidade Denise Ornelas para conversar sobre o papel da atenção primária à saúde na garantia do aborto em caso de estupro. Seja muito bem-vinda, doutora Denise. Peço que você se apresente para quem está nos ouvindo e, por favor, explique para a gente o que é atenção primária à saúde. Olá, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui fazendo esse esforço da nossa militância, das nossas crenças no direito à liberdade de mulheres, pessoas trans que engravidam sem desejar. Então, eu sou Denise Ornelas, como você falou, sou médica de família e comunidade, que é uma especialidade voltada para o atendimento de pessoas na atenção primária à saúde, né? Uma especialidade médica que trabalha nesse nível de atenção do sistema de saúde, que deve ser o nível mais próximo das pessoas. A gente costuma dizer que a atenção primária ela está nos territórios, nesse território que a gente chama de território vivo, com uma dimensão aí de que as pessoas elas transitam nas suas casas, nos seus trabalhos, nas suas atividades de lazer, nas suas atividades comunitárias, religiosas. Elas têm uma vida e que dentro dessa vida também existe as questões que estão relacionadas à saúde, a direitos sexuais e reprodutivos, as necessidades que elas têm de acolhimento quando elas têm uma questão relacionada à sua saúde mental, à sua saúde física. E a atenção primária, ela, então, é esse lugar que organiza um serviço de saúde a partir de algumas premissas. A premissa de que somos, na maior parte das vezes, o primeiro contato dessas pessoas com o resto do serviço de saúde, com a premissa de que a gente pode dar ali um cuidado para essas pessoas de forma integral, abrangente, olhando todos os aspectos que envolvem a vida daquela pessoa que nos procura. Trabalhamos com um olhar de acesso, então que a gente permita o máximo possível que essas pessoas possam nos procurar quando for necessário para elas, quando elas sintam a necessidade de falar com um profissional de saúde, seja uma enfermeira, um enfermeiro, um médico, uma médica, um assistente social, enfim, uma equipe que esteja ali para poder tirar dúvidas, para poder acolher nos casos de necessidade. Então, a gente tem esses princípios, né, que a gente fala da atenção primária à saúde, e um outro desses princípios é a coordenação do cuidado, que é um olhar para essa pessoa, mesmo quando ela deixa de ser cuidada só ali exclusivamente na atenção primária, então ela vai para um especialista focal, como a gente fala, um especialista numa parte do corpo ou numa determinada faixa etária, para poder ser examinada, para ela poder ser acompanhada, fazer um tratamento, fazer uma cirurgia. Ela não deixa de ser a minha paciente, o meu paciente. A gente tem outros 3 princípios, né, 3 atributos que a gente confere, então, também à atenção primária, além desses 4, que sejam acesso, a integralidade, a coordenação do cuidado e o primeiro contato, que são a abordagem familiar, a orientação comunitária, o olhar para a competência também que a gente tem que ter dentro desse contexto de que as pessoas elas estão ali na sua comunidade, elas têm uma vida, elas têm uma cultura, elas têm escolhas, elas têm opções, e a gente pode usar esses elementos a favor do cuidado dessas pessoas, assim, independente de eu, como médica, como profissional de saúde, fazer parte desse contexto, não. Eu tento me aproximar o máximo possível, aprender com as pessoas para poder
cuidar melhor delas. Essa é a atenção primária, é só tudo isso. Muito obrigada, doutora Denise, pela sua presença aqui no Patrícia Galvão Podcast. Bom, para introduzir o nosso tema, é importante destacar que no Brasil o direito ao aborto em caso de estupro e risco à vida da gestante está garantido desde 1940 na legislação brasileira. E também que, segundo a lei, qualquer ato sexual praticado com menor de 14 anos configura crime de estupro de vulnerável. Porém, os dados do Ministério da Saúde revelam o alto índice de gestações na infância no país. Em 2019, do total de crianças nascidas no Brasil, cerca de 19 mil eram filhas de meninas de até 14 anos. Doutora Denise, considerando que as unidades básicas de saúde são a porta de entrada preferencial da gestante no SUS, de que forma o serviço de atenção primária à saúde pode contribuir para a redução do número de gestações em crianças? Eu acho que são duas questões que a gente deve considerar quando a gente fala gravidez da infância. Primeiro que essa gravidez na infância ela vai ter uma conotação diferente se ela for numa infância de uma menina negra, pobre, ou se for uma gravidez na infância de uma menina rica, branca, classe média alta. E por que eu estou já fazendo esse recorte de cara? Porque muitas vezes o que a gente vê na TV, o que a gente vê nas notícias, o que chega para a gente, são casos de estupro de crianças em situação de vulnerabilidade que procuram o sistema de saúde para ter seus direitos garantidos e, de alguma forma, elas têm esse direito interrompido. Como você mesmo colocou, existe uma legislação que coloca que essa condição de gravidez na infância ela é sempre decorrente do crime de estupro. Então, a gente tem poucos dados em relação a esse recorte sócio e racial, mas a gente sabe que dos dados que a gente tem, quem sofre com essa barreira para essa evitação da gravidez a partir de uma lógica que é o encaminhamento para os serviços de aborto legal são as meninas mais pobres, são as meninas do interior, são as meninas negras, são as meninas pobres. De cara, eu acho que a atenção primária, quando a gente fala dela, ela hoje está presente no âmbito da saúde privada, mas ela é fundamentalmente um patrimônio, um serviço que está no sistema público de saúde, no sistema único de saúde. E se essas crianças, se os pais, os responsáveis, as mães por essas crianças, soubessem que é neste lugar que a gente pode ter as orientações adequadas, pode se desabafar, pode se contar o que houve, pode se fazer a denúncia da violência sexual, e receber essas pessoas sem o julgamento moral, sem o julgamento que muitas vezes, infelizmente, não é só na atenção primária, mas acontece em outros pontos dos serviços de saúde, ele deixe de ser uma prática e possa ser feito um acolhimento dessas pessoas, a gente teria aí muito mais chance de reconstituir essas histórias, a gente teria muito mais chance de dar o direito que muitas vezes é impedido, de que elas tenham o acesso ao aborto legal, ou mesmo que se opte em algum momento por prosseguir essa gravidez, que essa gravidez prossiga dentro dos parâmetros de cuidado de pré-natal, de atendimento a essa criança, a essa adolescente, de forma que se preserve a saúde dela o máximo possível. Então, eu acho que esse é o nosso grande papel, é poder estar disponível para essas pessoas, para essas famílias, para essas meninas, porque são meninas, são crianças, entendendo que existe uma lei que nos garante a possibilidade de conversar com essas famílias, de orientar essas famílias e fazer essas pontes com os serviços de abortamento legal. Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão Locomotiva mostra que a maioria da população concorda com o direito de uma vítima de estupro realizar um aborto de forma legal e segura. Contudo, nem todos sabem que a vítima de estupro não precisa apresentar um boletim de ocorrência para ser atendida no serviço de saúde, e boa parte também desconhecem algumas situações de estupro, como obrigar a ter uma relação sexual sem o uso do preservativo ou retirar a camisinha sem que a mulher perceba ou consinta. Doutora Denise, como e com quem trabalhar na divulgação dessas e outras informações sobre direitos e como acessá-los? Olha, a gente precisa, por todos os lados, fazer essa divulgação de informação, mas muito que ela tenha acesso às meninas, às crianças, às adolescentes, às mulheres, às pessoas trans, principalmente aí homens trans, que podem engravidar. Então, quando a gente fala de profissionais de saúde, eu preciso fazer uma cadeia
de informação que vai desde o agente comunitário de saúde, aquela pessoa que vai à casa das pessoas, que pode levar informações, que muitas vezes é um elo de confiança entre o sistema de saúde e aquela família, aquela pessoa. A gente precisa que isso seja disseminado entre os profissionais técnicos, que muitas vezes vão ser os que vão proceder ao acolhimento dessas pessoas que vão procurar a unidade para fazer um teste de gravidez, que vão procurar a unidade para tentar fazer alguma coisa quando elas se submetem ali a alguns testes de infecções sexualmente transmissíveis, e elas acabam contando que elas foram submetidas a alguma violência. A gente precisa que essa informação chegue nos profissionais de nível superior, então médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, todas as pessoas que estão envolvidas nesse cuidado, que podem, então, serem promotoras da advocacy, da advocacia, pelo direito dessas pessoas de conseguir o acesso ao aborto legal. As diretoras de unidades, gestores de saúde que precisam capacitar suas equipes, que precisam garantir para essas equipes segurança e proteção quando elas têm que fazer essa interlocução com os hospitais e os serviços de abortamento. Então, todo mundo precisa saber disso. Eu incluiria também professoras e professores da educação infantil, da educação fundamental, do ensino médio. Não existe idade para que a gente possa fazer vários tipos de prevenção. Essa prevenção ela começa na primeira infância. A criança, ainda com 2, 3, 4 anos, ela já pode aprender que existem partes íntimas, que existem lugares onde não se pode tocar, onde só ela ou a pessoa de confiança que vai dar banho, que vai cuidar, que vai tratá-la, é que vai poder colocar a mão nessas partes íntimas. Essa noção de privacidade, essa noção de que o seu corpo te pertence, que qualquer coisa que for feita para além daquilo que você deseja naquele momento ou que é o certo de ser feito, ele pode ser dado desde o início e faz parte dessa compreensão de uma cadeia maior do direito até o abortamento. Então, quando a gente pensa, muitas vezes só restrito ao momento de engravidei ou não engravidei, tive acesso ou não tive acesso à anticoncepção, a gente está se restringindo muito a uma coisa que é o direito ao próprio corpo, o direito à autodeterminação, o direito a planejar a sua vida da forma mais satisfatória e que te traga mais bem-estar possível. Obrigada, doutora Denise. No Brasil, os protocolos do Ministério da Saúde determinam que as equipes de saúde multidisciplinar do serviço de aborto legal devem ser compostas, no mínimo, por obstetra, anestesista, enfermeiro, assistente social e ou psicólogos. Na sua avaliação, doutora Denise, permitir que o aborto possa ser realizado por outras especialidades médicas, como a medicina de família e comunidade, ou outras áreas da saúde, como a enfermagem, poderia ampliar o acesso a esse atendimento? Sem dúvida, eu acho que quanto mais a gente conseguir trabalhar, de fato, em equipe multiprofissional, trazendo as várias dimensões do problema, né, que não é só uma dimensão biológica do ponto de vista de interrupção e não interrupção de uma gravidez, ou biologicamente bloquear ou não a chance de você engravidar, a gente amplia também as possibilidades de acesso. Se isso fica só centrado nas equipes médicas, fica só centrado no profissional médico, médica, com certeza a gente perde não só na qualidade desse atendimento, na sua abrangência e integralidade, mas a gente acaba restringindo acesso. Muitas regiões do país nem contam sequer com equipes completas com médicos. Então, a presença desses outros profissionais, ela não é só uma substituição do trabalho médico. Muitas vezes ela é o trabalho em saúde em si que sustenta e organiza aquela porta de entrada, aquele lugar onde as pessoas estão. Então, a gente está falando de ampliação de acesso e a gente vai precisar, obviamente, para isso, treinar e capacitar todos os profissionais que vão estar envolvidos, como a gente já falou. Nós, inclusive, doutora Denise, vimos que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade lançou no ano passado a cartilha Gravidez Indesejada na Atenção Primária à Saúde, na qual vocês explicam, né, alguns conceitos e também esclarecem dúvidas sobre gravidez indesejada e aborto. Exatamente, é uma iniciativa do Grupo de Trabalho Mulheres na Medicina de Família e Comunidade, que estão espalhadas aí por todo o Brasil. Parte dessas mulheres, elas se mobilizaram por histórias de pacientes, histórias de pessoas que elas cuidam no seu dia a dia e viam que a limitação que a gente tinha para fazer essa conversa, muitas vezes vinha do medo que o profissional tem de ser punido, de ser julgado pelo seu conselho profissional, como um profissional que está fazendo apologia ao aborto, como um profissional que defende uma prática que é totalmente contrária, né, ao que seria a família, a sociedade. Então, quando a gente percebeu essa intimidação, muitas vezes que os profissionais que, de alguma forma, têm esse olhar para o direito humano, também das mulheres,
e pelo cumprimento da lei estavam sofrendo, a gente falou, não, vamos pensar em como é que a gente elabora melhor isso. Daí a gente foi buscar a Anis Bioética como uma entidade que trabalha com a questão da bioética e dos direitos sexuais e reprodutivos num contexto jurídico, e fizemos uma cartilha, produzimos um material onde a gente colocou alguns casos inspirados em situações reais que a gente vivenciou, um grupo de mulheres grande, mais de 14 mulheres trabalhando em prol do desenvolvimento dessa cartilha. Esses casos, eles são contextualizados dentro da atenção primária, então sempre tem profissionais da enfermagem, profissionais de nível técnico, profissionais como agentes comunitárias, da área da saúde mental, que estão ali naquela reunião de equipe ou estão ali atendendo um determinado caso num contexto da atenção primária e tentam desenrolar esse caso de acordo com o que a gente tem de legislação, de normatização e possibilidades de cuidado. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio da segunda temporada da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro. Agradecemos a presença da médica de família e comunidade, Denise Ornelas. E, para encerrar, doutora Denise, gostaria que você deixasse uma mensagem final sobre a importância de garantir o direito ao aborto em caso de estupro. Eu acho que a principal mensagem que a gente precisa sempre reforçar é que, independente das nossas crenças ideológicas, religiosas, do que a gente acredita que seja melhor para a gente, quando a gente se propõe a ser profissional de saúde, a gente está se colocando num lugar de apoio ao outro. A gente está se colocando num lugar de poder levar ao outro informações que ele não dispõe, de levar ao outro a possibilidade de fazer pontes, e aí especialmente nesse lugar onde eu estou, que é a atenção primária à saúde, com outros lugares do sistema de saúde que muitas vezes são menos afeitos a esse olhar de horizontalidade, de integralidade, de cuidado do dia seguinte. Muitas vezes as pessoas ainda acreditam que o aborto é um evento trágico na vida de uma mulher, de uma pessoa que engravidou, e que isso vai determinar a infelicidade, que vai determinar depressão, transtornos, e só por isso já seria motivo para evitar falar dessa alternativa. Quando, na verdade, a gente sabe que isso é muito mais um mito, é mais uma barreira que é criada dentro dessa lógica, porque mulheres que engravidam sem desejar, né, mulheres que não querem prosseguir com aquela gravidez, vão ter consequências em termos de saúde mental tão intensas quanto mulheres que são, por exemplo, forçadas a abortar. Então, o cuidado para essas pessoas, ele tem que ser individualizado. Essas pessoas, obviamente, elas têm que ter a sua palavra, têm que ter esse acolhimento garantido, tem que ter um ambiente receptivo, um ambiente disposto a realmente recebê-las. E para nós, que já acreditamos que é possível fazer isso num sistema de saúde, além do compromisso direto com essas pessoas, a gente também tem o compromisso de educar os nossos pares, de não desistir dos nossos pares. E muitas vezes isso pode até parecer uma função extra, uma função a mais dentro do nosso trabalho. Mas é isso que, na minha opinião, hoje, enquanto a gente não tiver uma mudança muito grande na sociedade que permita, inclusive, a legalização para condições como até as 12 semanas, a gente vai precisar fazer, vai precisar assumir como compromisso ético e de cuidado para poder oferecer esse direito que é garantido por lei já há tanto tempo. É isso. Muito obrigada, doutora Denise. Foi uma honra tê-la aqui no Patrícia Galvão Podcast. Convidamos a todas e todos também para ouvir os outros episódios dessa segunda temporada da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro, com a participação de outras especialistas no tema. Continue também nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão e em nossas redes sociais. Nosso site é o www.agenciapatriciagalvão.org.br. E nas redes sociais vocês nos encontram no @patríciagalvão. Até breve.